Já imaginou estar no meio de uma crise tão severa que a comida e a água se tornam tesouros raros? A terra está seca, os rios viraram poeira, e a fome bate à porta de todos. Esse era o cenário em Israel nos tempos do profeta Elias. O sol escaldante não perdoava, e a esperança parecia ter secado junto com os campos. O povo clamava, mas o céu permanecia de bronze. Em meio a esse caos, um homem caminhava com um propósito divino. Elias, o profeta, ouvia a voz de Deus em seu coração, uma voz que o guiava através da desolação, enquanto a nação inteira sofria. Elias recebeu uma instrução no mínimo curiosa de Deus. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Pense nisso. Em um tempo de fome generalizada, a solução de Deus para o sustento de seu profeta não era um palácio real ou um comerciante rico, mas uma viúva, alguém que por definição já vivia em uma condição de vulnerabilidade. Mas Elias não questionou. Ele simplesmente obedeceu e iniciou sua jornada em direção a uma cidade estrangeira, confiando que a providência de Deus o encontraria lá. Ao chegar aos portões de Sarepta, a cena que Elias encontra é exatamente como Deus havia dito. Ele vê uma mulher curvada pelo peso do tempo e da necessidade recorrendo grávidos. Seu rosto estava marcado pela preocupação, mas em seus movimentos lentos e deliberados, havia uma centelha de dignidade, uma força silenciosa. Era ela. Elias sentiu em seu espírito que aquela era a mulher que Deus havia preparado. Ele se aproxima, com o pó da estrada em seus pés e uma missão divina em seu coração. Aquele encontro aparentemente casual estava prestes a se tornar o palco de um dos maiores milagres de fé e provisão. Com a voz calma, mas firme, Elias faz um pedido simples, quase trivial em tempos normais. Por favor, traga-me um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. A mulher, mesmo em sua exaustão, não hesita em ajudar um estrangeiro sedento. Ela se vira para buscar a água, mostrando um coração generoso apesar de sua própria necessidade. Mas Elias a chama novamente, e desta vez seu pedido vai mais fundo, tocando diretamente na ferida da escassez que assolava a todos. E traga-me também, por favor, um bocado de pão na tua mão. Era um pedido audacioso. Pedir pão em tempos de fome era como pedir ouro. A reação da viúva é um suspiro profundo, uma mistura de desespero e honestidade brutal. Ela se vira para Elias e, com a sinceridade de quem não tem mais nada a perder, ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pão cozido. Sua voz treme um pouco ao continuar. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela aponta para os gravetos que estava juntando e a realidade de sua situação se torna dolorosamente clara. Aquele pedido simples de Elias havia tocado no epicentro de sua luta pela sobrevivência. Ela então revela o plano desolador que havia traçado em seu coração. Estou ajuntando 2 gravetos, ela explica, para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morrer. Imagine a cena. Uma mãe, resignada com o fim, planejando a última refeição com seu filho. Não havia mais esperança, não havia mais para onde correr. A fome era uma sentença de morte. E ela estava apenas cumprindo os últimos rituais. Sua confissão não era um ato de autopiedade, mas um retrato cru e honesto da realidade que ela enfrentava. Era o fim da linha. O silêncio que se seguiu à sua declaração deve ter sido pesado, carregado com o peso da mortalidade e do desespero. Mas é nesse momento de escuridão total que a luz da fé começa a brilhar. Elias olha para ela não com pena, mas com a autoridade de quem carrega uma palavra de Deus. Ele diz com uma compaixão poderosa: não temas. Que palavras incríveis para se ouvir no fundo do poço. Não temas. Vai, e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. A ordem era contraintuitiva, quase absurda. Dar o pouco que lhe restava a um estranho, entregar sua última porção de esperança antes de cuidar de si mesma e de seu filho, era um teste de fé monumental. Elias não para por aí. Ele não estava pedindo um sacrifício cego. Ele estava entregando uma promessa divina. Ele continua e declara a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A promessa era tão grandiosa quanto o pedido era exigente. Elias estava pedindo que ela trocasse o que ela podia ver, o punhado de farinha e o pouco de azeite, por algo que ela não podia ver. A fidelidade de um Deus que ela mal conhecia, mas que Elias representava com total convicção. A escolha estava diante dela: confiar na lógica da escassez ou dar um passo de fé no milagre da provisão. O coração da viúva deve ter batido forte no peito. De um lado, o medo, a razão, o instinto de sobrevivência gritando para que ela guardasse aquela última refeição. Do outro, a voz firme e cheia de esperança daquele homem de Deus.
prometendo um milagre que parecia impossível. E então, ela toma uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ela escolhe crer. Ela se vira, sem dizer uma palavra, e vai para sua pequena cozinha. Com mãos trêmulas, mas um coração decidido, ela pega aquele último punhado de farinha, derrama as últimas gotas de azeite e prepara primeiro um pequeno bolo para o profeta Elias, exatamente como ele havia instruído. Foi um ato de obediência radical, um salto no escuro. Depois de entregar o pão a Elias, ela volta para a cozinha, talvez esperando encontrar a panela e a botija completamente vazias, mas, para sua surpresa, ao olhar para dentro da panela, a farinha ainda estava lá. Ela olha para a botija de azeite e o azeite não havia acabado. Não é que a panela estivesse transbordando, mas havia o suficiente para o dia seguinte. O milagre não foi uma explosão de abundância, mas uma provisão contínua, um sustento diário. A obediência dela liberou a promessa de Deus de uma maneira tangível e imediata. Aquele pequeno ato de fé abriu as portas para um suprimento que não vinha da terra, mas do céu. E o mais incrível é que o milagre não aconteceu apenas uma vez. Dia após dia, a cena se repetia. Todas as manhãs, a viúva ia até sua despensa com um coração grato e encontrava farinha na panela e azeite na botija. O suficiente para aquele dia. A pequena e humilde cozinha daquela casa em Sarepta se tornou um santuário, um memorial vivo da fidelidade de Deus. A família comeu daquela provisão por muitos dias, enquanto a fome continuava a devastar a terra ao redor. Aquela casa se tornou uma ilha de abundância em um oceano de escassez, um testemunho silencioso de que Deus cuida daqueles que confiam nele. Enquanto o milagre da multiplicação acontecia diariamente, Elias, a viúva e seu filho, viviam sob o cuidado de Deus. Elias orava constantemente, com um coração cheio de gratidão. Ele via em primeira mão como Deus honra a fé e a obediência. Bendito seja o Senhor. Ele deve ter pensado, que sustenta os que confiam nele, que não abandona o necessitado, e que usa os instrumentos mais improváveis para manifestar a sua glória. A fé daquela mulher estrangeira e a obediência dele mesmo se entrelaçaram para criar uma linda história de provisão divina. Mas a prova de fé daquela família ainda não havia terminado. Um tempo depois, uma tragédia ainda maior abateu a casa. O filho da viúva, a alegria de sua vida e o beneficiário do milagre diário, adoeceu gravemente e, por fim, morreu. A dor da perda foi avassaladora. Em seu desespero, a mulher confronta Elias, questionando se a presença dele havia trazido juízo sobre seu pecado. Mas Elias, com um coração partido pela dor dela, pega o menino em seus braços, o leva para o seu quarto e clama a Deus com toda a intensidade de sua alma. Ele se deita sobre o menino 3 vezes, orando: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E Deus ouve a oração do seu servo. O menino espirra, seus olhos se abrem e a vida volta ao seu corpo. Elias desce com o menino vivo e o entrega à sua mãe. A mulher, agora com lágrimas de alegria e assombro, olha para o profeta e faz a declaração final de sua jornada de fé. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. O milagre da farinha e do azeite sustentou sua vida física, mas o milagre da ressurreição de seu filho consolidou sua fé para sempre. Ela não apenas acreditava na provisão de Deus, mas agora conhecia o poder de Deus sobre a própria vida e a morte. Qual é a moral dessa história incrível? É que a fé, mesmo que pequena como um punhado de farinha, tem o poder de abrir caminho para o milagre. A história da viúva de Sarepta nos ensina que Deus muitas vezes nos pede para dar o pouco que temos para que Ele possa nos dar o muito que Ele tem. Em tempos de escassez, seja ela financeira, emocional ou espiritual, a nossa tendência é nos agarrar ao que temos. Mas Deus nos convida a confiar nele, a obedecer à sua palavra, mesmo quando não faz sentido. Quem confia em Deus, quem coloca sua fé em ação, nunca, jamais, ficará sem provisão. A fonte de Deus nunca seca. Espero que essa história tenha falado ao seu coração hoje. Se você está passando por um deserto, por um tempo de escassez, lembre-se da viúva de Sarepta. Lembre-se que um ato de fé e obediência pode ser a chave que destrava a provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Muito obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe abundantemente.